Boa noite a todos. Muito prazeroso nós estarmos novamente refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Como a leitura inicial já nos falou um pouco do que nós hoje somos, da nossa realidade moral que nós vivenciamos, nós vamos continuar na mesma pauta, chamando uma reflexão sobre um texto que Santo Agostinho escreve no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3º, para nós nos lembrarmos, ele trata das muitas moradas na casa de meu Pai. Quando então nós temos esse entendimento das variedades de mundo habitados que existem no nosso universo. E o Santo Agostinho, quando ele faz essa reflexão, falando dos mundos de provas e expiações, ou de expiações e provas, ele realmente, usando a sua linguagem bem elaborada, nos faz um alerta sobre a nossa situação moral e a nossa situação intelectual atual. Ele fez essa comunicação em 1862, mas 140 anos numa trajetória espiritual não é muita coisa. Então eu diria que o texto é bastante atual. E ele então lá no item 13 ele fala que a superioridade da nossa inteligência, das pessoas que habitam hoje o planeta Terra, elas são suficientes para nos provar que a Terra não é um mundo primitivo. Ou seja, nós não estamos vivendo num mundo que abriga os seres recém-saídos da mão do Criador. Nós estamos habitando um mundo que é habitado, onde vivem espíritos que já tiveram um desenvolvimento intelectual bastante significativo. Então ele diz assim, entretanto as nossas qualidades inatas são a prova de que nós já realizamos determinado progresso. Mas os numerosos vícios que a gente ainda tem são um indicativo do quanto ainda nós somos imperfeitos moralmente. Então ele diz que por nós termos essa característica da imperfeição moral, Deus nos coloca nesse mundo que ele chama de mundo ingrato, para que a gente aqui nesse mundo ingrato possa expiar as faltas que nós cometemos, né? Realizando um trabalho penoso e vivenciando misérias da vida. Veja que quando ele fala de expiação, nós estamos aqui para expiar nossas faltas, ele está nos falando de que nós estamos aqui em experiências de aprendizagem, que, a meu ver, é a melhor tradução desse termo expiação. Nós estamos vivenciando as lições que nós ainda não aprendemos, para que então nós possamos construir a convicção da necessidade da nossa mudança moral. Mas interessante é que ele coloca a partir do item 14, porque ele diz que os espíritos que estão aqui sobre a Terra, reencarnando aqui, poderiam ser de certa forma chamados estrangeiros. E ele usa exatamente essa palavra, que nós somos estrangeiros. O que é um estrangeiro? Um estrangeiro é alguém que não é daquele país, né, e vem visitar um país no qual ele não nasceu. Então o que ele está nos dizendo é o seguinte, nós não nascemos sobre a Terra. Esse não é o primeiro mundo que nós habitamos, né? E ele diz isso textualmente, quando ele diz que nós já vivemos em outros mundos. E acrescenta que nós aqui da Terra fomos excluídos desse mundo porque nós fomos obstinados do mal. É interessante porque a gente lê tantas vezes o capítulo 3º do Evangelho, a gente não se dá conta dessa afirmação categórica de Santo Agostinho. Ele não deixa margem para interpretação. Ele diz que nós não nascemos nesse planeta, ou seja, vamos traduzir isso uma linguagem mais adequada, né? Nossas primeiras encarnações não foram no planeta Terra. E no planeta onde a gente teve as primeiras encarnações, de lá a gente foi excluído, a gente foi expulso, a gente foi como que convidado a se retirar porque a gente se obstinou no mal.
Então, de Santo Agostinho, que nós, então, a partir dessa exclusão do mundo onde nós vivíamos originariamente, nos obrigou a vir aqui viver com espíritos mais atrasados, para cumprir uma missão. Porque Deus sempre junta o que não nos parece bom com aquilo que é muito bom para nós. Então, essa exclusão do mundo em que nós vivíamos, que seria, em primeiro momento, uma penalidade para nós, ela se torna também uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De que só pelo fato de nós virmos e ajudarmos aqueles espíritos que são os que não são estrangeiros, aqueles que tiveram as primeiras encarnações sobre a Terra, a se adiantarem, a gente já naturalmente está caminhando para o progresso. A gente está naturalmente cumprindo uma missão da qual nós teremos merecimento. Quem são os espíritos que não são estrangeiros? O Evangelho vai dizer, são muitas vezes os nossos indígenas. As raças que nós consideramos atrasadas do ponto de vista intelectual, esses sim são aqueles que habitam a Terra como seu primeiro mundo, aqueles que não vieram de outro mundo. Então nós, eu digo nós porque entendo que a maioria de nós já está num grau intelectual bastante importante, nós estamos aqui na missão de auxiliá-los no seu adiantamento. E ele dizia, é por isso que os espíritos punidos sempre se encontram entre as raças mais adiantadas. Os estrangeiros, os excluídos, são sempre aqueles que são os mais inteligentes. E são eles que mais sentem as misérias. Por quê? Porque nós já temos mais sensibilidade. Porque nós já vivemos num lugar melhor. Porque nós já experimentamos coisas melhores. É como o trabalho árduo, que para a pessoa que foi criada no campo e acostumada ao trabalho, árduo não faz a menor diferença. Mas para aquele que experimentou a vida boa da cidade, se vai para o campo, não suporta aquele trabalho árduo. Porque ele é mais sensível. Porque para ele vai ser mais penoso aquela atividade. Então diz o Santo Agostinho que a Terra, embora tenha uma variedade infinita de possibilidades de expiação, ela tem um caráter comum. A Terra é um lugar de exílio para os espíritos que são rebeldes à lei de Deus. E como ele diz, um caráter comum, o comum é o que é mais comum. É aquilo que mais nós vamos ver. O que mais nós vamos ver? Espíritos que reencarnam porque são rebeldes à lei de Deus. E se nós examinarmos a situação que nós vivenciamos hoje, e a situação que os últimos séculos têm nos revelado, nós percebemos com uma certa facilidade que o nosso grande dificuldade é com a disciplina. Talvez não por outro motivo, tornou-se tão popular entre os espíritas a história em que Emmanuel convida Chico Xavier para trabalhar com ele na codificação dos livros espíritas, em trazer a lume, né, na publicação dos livros espíritas, que inicialmente eram para ser 30, e acabaram sendo mais de 400. E o Chico pergunta quais são as condições para que eu possa desempenhar esse trabalho. E ele então diz a primeira, disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Porque talvez nós, de um modo geral, espíritos que habitamos a Terra, rebeldes à lei de Deus, o que mais nós precisamos é a disciplina. E qual disciplina? A disciplina de cumprir uma palavra que se perdeu no horizonte nos nossos tempos atuais, que é cumprir o dever. Nós encontramos no Evangelho um título que chama-se O Dever, onde os Espíritos falam sobre o que é o dever. E é uma passagem muito interessante, porque hoje as pessoas estão muito acostumadas a pedir quais são meus direitos. Todo mundo quer ter o seu direito. Principalmente todo mundo quer que os outros respeitem o seu direito. Mas o que é dever? O dever para mim é respeitar o direito alheio. O meu dever começa quando começa o direito do próximo. E para que eu cumpra o dever
A regra necessária é a disciplina. Se eu não me disciplino a cumprir o meu dever, eu, consequentemente, passo a não respeitar o direito alheio. E passo a não respeitar, muitas vezes, os meus próprios direitos. Né? Porque uso da liberdade, exageradamente, trazendo prejuízo a mim, trazendo prejuízo ao meu corpo. Tudo porque eu não fui disciplinado no cumprimento do dever. Por quê? Diz Santo Agostinho, porque nós somos rebeldes à lei de Deus. Nós somos o que nós chamaríamos, se fosse um grupo de jovens, de rebeldes. Aqueles que querem implantar suas próprias leis, que não querem respeitar as leis que Deus criou. Esses somos nós. Nós somos contra a concepção divina, contra a maneira que Ele estruturou o universo em que nós vivemos. Como se nós pudéssemos ter inteligência para criar alguma coisa mais sábia do que Deus criou. Então ele diz que esses espíritos que são exilados, né, que já foram expulsos dos seus planetas onde reencarnavam até então, eles têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos outros espíritos, porque todos nós, de um modo geral, não temos ainda qualificações morais, mas também temos que lutar com as inclemências da natureza. E não é exatamente o que a gente vê. Nós lutamos todo dia com a dificuldade de conviver com pessoas que não respeitam os nossos direitos, porque não cumprem seus deveres. E some-se a isso, ainda nós convivemos com a inclemência da natureza. Por exemplo, agora com um novo vírus, que nos obriga a uma certa pena, a pena de estarmos separados, a pena de termos cuidados em comportamentos como lavar a mão, passar o álcool gel, que nos obrigam a ter muito mais disciplina nas realizações que vamos fazer, o uso da máscara. Então me parece que aqui ele mostra, Santo Agostinho, de uma forma muito interessante, como é que nós nos portamos e que herança nós trazemos. Por que que essa herança se manifesta dessa forma? Mas é Kardec, na Gênese, quando ele fala do papel da ciência na Gênese, que nos dá a explicação por que que nós nos comportamos assim. Quando Kardec diz lá que a incerteza sobre o que acontece na vida futura faz com que a gente se jogue numa espécie de frenesi, de loucura para as coisas da vida material. Então nós estamos tão envolvidos com as coisas materiais, nós não nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo, que daí nós não conseguimos ter um comportamento diferente do que vemos apresentando em todas as épocas anteriores que nós vivemos. Porque nós não temos certeza o que acontece depois da morte. E essa certeza é a mola que pode nos propiciar, então, uma mudança de comportamento, que é a educação. A educação é uma mudança de comportamento. Nós não estamos educados, porque nós permanecemos no comportamento vicioso que já nos deu a pena de ser expulso do planeta onde nós vivíamos. E falando desse frenesi a que nós nos jogamos diariamente, essa loucura em relação às coisas materiais, Joana de Ângeles faz um bonito texto num livro que é da discografia do Divaldo, um livro de 2015, que é o livro Tesouros Libertadores. Então, lá no prefácio desse livro, muito interessante, ela fala sobre os tesouros, já que o nome do livro é Tesouros Libertadores. Mas ela fala dos tesouros que aprisionam, na verdade, em boa parte do prefácio. E como nós ainda somos rebeldes à lei de Deus, eu gostaria de também fazer uma reflexão sobre esse texto, porque ele mostra como a gente tem dificuldade de se entregar às coisas futuras, como a gente realmente se preocupa mais somente com os valores da vida material. Nós, espíritos ainda endurecidos. Então ela diz, quando a gente fala de tesouro, quando alguém vê o livro dela e vê tesouros, pensa no quê? Pensa
em valores que promovem o indivíduo a situação de posse ou de ostentação. É isso normalmente que a gente pensa quando vê a palavra tesouro. Pensa em possuir, pensa em ostentar. E ela diz que ouro, dinheiro, posses, propriedades, veículos, títulos e posições relevantes permite a bajulação. Permite que as pessoas estejam sempre nos agradando. E aí ela vai falar, entretanto, dos prejuízos que esse tipo de tesouro traz à nossa vida. Então ela diz, quanto mais nós acumulamos, mais nós somos tomados pelo tédio e pelo estresse. O tédio porque nada mais é novidade, nós já temos tudo, já conquistamos tudo. Porque qualquer situação que a gente vivencie, ela é cotidiana, ela é normal, ela é igual ontem. E o estresse de manter tudo que a gente possui. E aí a gente é possuído por aquilo que a gente imaginava possuir. Então a gente é possuído pela casa, a gente é possuído pelo carro, a gente é possuído pelo nosso patrimônio, pelas nossas aplicações financeiras. Diz ela que nessa condição raramente a gente é amado. A multidão que aplaude a pessoa que tem a posse, ela na verdade está mais interessado no seu ego, em promover o seu ego por estar ao lado. Não tem afeição e respeito. E quando a gente percebe isso, a gente se vê diante de um grande vazio existencial. E nesse vazio existencial a gente procura fugir para comportamentos desregrados. E aí nós nos tornamos viciosos. Ou muitas vezes fugimos para extravagâncias. Quando nós percebemos muitas vezes o comportamento que hoje tornou-se patente, ou pelo menos o comportamento das pessoas que mais são públicas, a gente percebe exatamente isso, o quanto se entregam a comportamentos desregrados, por exemplo, a droga, quase sempre está associado a uma boa condição financeira, e também as extravagâncias, as coisas que a gente olha e diz, meu Deus, como é que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa, né? Porque é uma coisa que não tem lógica, que não tem, né? Às vezes gastar fortunas com uma coisa que não vai agregar nada para a vida dela. Então, como essas pessoas são invejados, Joana diz que eles sofrem com a competição sorrateira que os outros fazem com eles, sofrem com os dardos venenosos que as pessoas disparam contra eles. E eles se obrigam a disfarçar as tristezas. Então ela diz, essa gaiola dourada de tesouros que a gente constrói em volta da gente acaba sendo uma prisão, que impede a liberdade, impede a nossa movimentação e a harmonia doméstica. Quantos de nós são obrigados muitas vezes a usar uma grade em casa? Quantos de nós somos obrigados a não sair em determinados horários? Por quê? Porque se nós sairmos, certamente nós vamos ser vítima de alguma violência. Por quê? Basicamente porque as pessoas olham para nós e percebem que a gente tem bens. Né? Quantos de nós não pode sair com o carro bonito, né? O carro aquele que custou muito caro, para qualquer lugar da cidade, porque certamente alguém vai tentar roubar o carro. Então a gente acaba perdendo a liberdade. Acaba se cercando muitas vezes de funcionários e guarda-costas, mas não temos convivência familiar. E muitos deixam de ter a própria intimidade, né? Porque vivem perseguidos por aqueles que querem notícia. Perdem muitas vezes os amigos, porque aqueles que se apresentam como amigos, na verdade, querem usufruir das facilidades daquele que tem dinheiro. E quando adoecem e envelhecem essas pessoas, elas acabam cercadas de muitos auxiliares, mas em completa solidão, porque não têm os verdadeiros amigos. E como muitas vezes não tem, como muitos de nós ainda não temos a convicção do que ocorre depois da morte, acabam sempre sofrendo, angustiados com a preocupação de morrer. Então é isso que nós, espíritos exilados, espíritos extremamente inteligentes, mas sem as qualidades morais, muitas vezes classificamos com felicidade. E o que nós deixamos de fora? Nós deixamos de fora os verdadeiros tesouros. Os tesouros que nós poderíamos levar conosco no dia do desencarne. Que nós poderíamos, através deles, galgar uma situação mais adequada
na vida espiritual e nas próximas encarnações que irão acontecer para todos nós. Quando ocorrerá essa mudança? Quando nós estaremos dispostos a abrir mão dos velhos costumes, mudarmos os nossos hábitos e nos adequarmos a uma vivência que persegue os tesouros que nos libertam. Segundo o Espírito Emmanuel, que tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto ele vai falar do egoísmo, né? Esse que provavelmente, segundo relatos da própria internet, teria próprio Chico confirmado que é o mesmo Emmanuel que foi o seu mentor. Quando isso acontecerá? Lá no capítulo 11, então, ele vai dizer que essa tarefa de elevar a Terra a uma nova hierarquia de mundos, de ser lugar de morada de espíritos que não são mais rebeldes à lei de Deus, cabe ao Espiritismo. Então vejam que nós, que conhecemos o Espiritismo, que estudamos o Espiritismo, nós que buscamos praticar o ensinamento espírita, nós já fomos abençoados com a mola propulsora para a nossa mudança. O que estava reservado para fazer com que nós mudássemos é o Espiritismo. É o conhecimento da vida futura de forma inequívoca. Às vezes a gente vê algumas pessoas, que certamente não são espíritas, nem creem no Espiritismo, dizer que ninguém veio depois da morte contar como é que é lá. Nós, espíritas, temos certeza de que muita gente já veio depois da morte nos dizer como é que é do lado de lá. E não se trata aqui de opinião, se trata de pesquisa científica, tanto de Kardec, que unificou uma série dessas comunicações na codificação espírita, como também de muitas universidades e de muitas publicações sérias científicas que têm provado que os espíritos vieram, depois da morte, contar o que acontece lá no plano espiritual. Então essa é a nossa deixa, eu diria. Essa é aquilo componente que faltava para nós, a convicção na vida futura. A partir dessa convicção, nós só temos, por realização, mudarmos o comportamento. Isso é o que nós agora temos obrigação de realizar. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 799, os Espíritos irão nos afirmar que se a vida futura não estiver mais velada pela dúvida, ou seja, se não houver nenhuma dúvida do que acontece na vida depois da morte, o homem deve compreender melhor o que pode assegurar o seu futuro a partir do que ele faz no presente. O que seria? O que seria que nós poderíamos fazer no presente que poderia nos assegurar um futuro melhor? Certamente vivermos de acordo com a lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Na consciência. É também o Livro dos Espíritos que nos diz. E ela tem sido nos ensinada por vários profetas. Mas muito mais propriedade também nos explicou Jesus. Qual é essa lei? Qual é realmente o comportamento que se espera daquele que deseja alcançar o reino de Deus? Mas Kardec faz uma observação, ainda no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que fala da lei de progresso, que essas mudanças não acontecem assim rapidamente, subitamente. Que essas ideias velhas, elas se enfraquecem de geração a geração. Ou seja, talvez seja necessário se renovar as pessoas que vivem sobre a Terra a partir da codificação do Espiritismo algumas vezes para que as antigas ideias se apaguem. E aí sim haverá um fenômeno das pessoas terem convicção nas ideias ditas espíritas, que são, na verdade, as ideias verdadeiras. As ideias sobre
como é realmente a nossa vida, né? Então aí nós teremos um mundo onde não haverá mais pessoas que se comportem com dúvidas em relação à vida futura. Uma questão interessante, que é 802 do mesmo capítulo, Kardec pergunta, mas por que todo esse ensinamento não foi dado de uma só vez para nós, né? Por que Deus não permite que houvesse uma manifestação que até mesmo os mais incrédulos acreditassem, tivesse convicção na vida futura? E aí ele diz, mas Cristo não convenceu todo mundo, né? Alguém, por acaso, pode conceber maiores realizações do que o Cristo fez? E mesmo assim, nós que vivíamos a época, aceitamos Jesus? Nós que vivemos 2000 anos depois da vinda de Jesus, estamos convencidos, convictos das suas ideias? Então é um trabalho interior. É um trabalho que vai se realizando. Não são prodígios que vão realizar isso. E para completar, nós chamaríamos o texto da Gênese, que é o último capítulo da Gênese, que é o capítulo 28, que é São Chegados os Tempos. Porque se nós agora então entendemos que nós somos espíritos exilados de outros planetas porque somos rebeldes à lei de Deus. Se nós entendemos que por nós não termos convicção na vida futura, nós nos entregamos na busca dos tesouros terrenos. E interpretamos que a felicidade é ter bens, é acumular bens, patrimônio. E se nós agora entendemos que há aproximadamente 150, 160 anos veio a mola propulsora da nossa transformação, que é o Espiritismo, então agora nós podemos entender que são chegados os tempos. O tempo é agora. Tempo de quê? Tempo de nós nos transformarmos a ponto de conquistar o privilégio de continuar habitando a Terra, ou se nós vamos ser novamente expulsos de um planeta onde nós não conseguimos realizar a nossa evolução. Porque o planeta, ele fará a evolução independente da nossa vontade. Por que o planeta Terra será promovido a uma nova condição? Independente de nós fazermos ou não a nossa reforma. Está lá na Gênesis. Que diz que tudo na criação é harmonia. Se nós não queremos nos harmonizar com a criação, aí é uma escolha nossa. Mas tudo na criação é harmônico. A evolução de um planeta como a Terra, ela é uma evolução harmônica. Ela está sintonizada com tudo que está em volta, com tudo que está próximo, com tudo que tem influência sobre ela. Por exemplo, a evolução da Terra é também uma necessidade para que nós possamos causar menos danos nos mundos que nos rodeiam. Humberto de Campos faz uma reflexão sobre Marte, num dos livros dele, onde ele diz que uma das coisas que ele percebeu quando fez a viagem a Marte é que o que mais atrapalhava a atmosfera fluídica de Marte era a interferência da Terra, que era o planeta mais atrasado daqueles próximos a Marte. Então, se nós estamos perturbando até os marcianos, é necessário que essa perturbação cesse. É claro que por algum tempo se admite a perturbação, mas é injusto que ela permaneça para sempre. Então é necessário que esse sistema que nós vivemos, que é o sistema solar, ganhe uma harmonia a qual nós não podemos deixar de colaborar. E se nós deixarmos, nós não poderemos permanecer nesse sistema solar que está avançando nessa harmonia para cada dia ser melhor. Porque na Gênese e também no Livro dos Espíritos diz, porque tudo está submetido à lei do progresso. É também Humberto de Campos, em Boa Nova, que ele dá a definição
que Jesus teria respondido a Hanã, quando Hanã lhe pergunta se ele entendia o que era reino de Deus, qual a definição que Jesus entendia de reino de Deus. E Jesus responde: o reino de Deus é uma criação divina no coração dos homens. Se ela é uma criação divina, ela independe da nossa vontade, ou seja, nós até podemos lutar contra ela. Mas se é uma criação divina, ele será criado. Mas hoje, mais amanhã, nós podemos atrasar, mas nós não podemos impedir o progresso. Porque tudo o que existe está submetido a essa lei. Quando nós não aprendemos da melhor forma, nós acabamos tendo experiências mais difíceis, mais severas. Experiências de aprendizagem que sejam mais eficazes para um espírito revoltado como nós somos. Mas ela não deixará de se realizar. E ainda nesse capítulo da Gênesis, os espíritos nos informam que há dois tipos de progresso. Uma que é lenta, gradual e invisível, insensível. Essa é aquela que ela se dá ao longo de tantos anos que numa encarnação de 80 anos a gente não percebe. A gente teria que olhar para 300, 400 anos para ver essa evolução. Por exemplo, quando a gente percebe a evolução da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos que abarcar uma inúmera quantidade de anos para a gente ver. E quando a gente olha essa imensidão, quando a gente nos percebe na Idade Média queimando livros, onde basicamente a quase totalidade da população era ignorante, não era alfabetizada, onde todos nós morávamos no campo e vivíamos em condições de higiene péssimas, onde as doenças dizimavam as populações. E nós percebemos o mundo hoje, a gente consegue perceber essa mudança. Mas ela foi lenta, gradual, durante vários anos. Mas há também as mudanças bruscas. Aquelas que, para que a gente progrida mais rapidamente, elas formam um marco. Então a gente vê uma grande evolução num pequeno período de tempo. A nossa pandemia talvez seja exatamente um desses marcos. Muita coisa vai mudar a partir do que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque ela realmente é uma mudança drástica. Ela vai nos exigir uma mudança drástica. Ela está aí a nos obrigar a desconsiderar, a sair do frenesi das coisas materiais. Nos obrigando a ficar em casa com o nosso familiar. Nos obrigando a nós não sermos mais tão consumistas, porque nem na loja dá para ir. Por muito tempo a loja esteve fechada. Então nós estamos tendo a necessidade de uma mudança de comportamento, que é a definição de educação, rápida, para se adaptar aos novos tempos. É somente um exemplo. Mas também, então, como eu disse, há as graduais, as lentas, aquelas que vão acontecendo de forma compassada. E a Gênesis nos diz que esse período agora é um período em que nós vamos marcar uma nova fase da humanidade. Né? É como se nós fôssemos passar para a idade adulta depois de termos vivido a idade juvenil. Ou seja, as responsabilidades aumentarão. E ele diz que nesses tempos, né, nós temos que desenvolver moralmente. Então ele diz, quanto mais nós avançamos, mais nos sentimos falta. Sem que, entretanto, a gente não sabe a falta do quê. O que a gente está sentindo falta hoje? Todos nós, muitas vezes, nos sentimos atormentados por falta de alguma coisa, a gente não sabe que coisa é essa. Então surgem desejos, aspirações, que são basicamente um pressentimento de um estado melhor. Todos nós, eu acho que estamos vivendo essas aspirações de uma coisa melhor do que a gente está vivendo. A gente só não sabe bem o que é. Mas todos nós intimamente estamos sentindo isso. Que do jeito que está, não dá mais para ser. Não funciona mais. E essa é a harmonia de todo o universo que vai, então, nos causando a necessidade da gente acompanhar essa evolução. Nós encontramos também uma mensagem do
Dominique Franz Arago, que está na Gênese, nesse mesmo capítulo, quando ele nos dá uma ideia de como o nosso planeta Terra está ligado a toda a criação divina. Ele faz um exercício muito interessante de que nós não estamos sozinhos. Não é só a Terra, não é só o Brasil, não é só Itapema. Há uma comunidade de espíritos no universo inteiro. Então o Arago, que quando em vida foi um físico e astrônomo, e político também francês, que era, na verdade, um jovem brilhante, porque com 19 anos ele já era secretário do Observatório de Paris, e mais tarde ele foi o diretor desse mesmo observatório, né? Ele chegou a ocupar o cargo de primeiro-ministro da França. Então ele depois vem na codificação escrever na Gênese, exatamente sobre esse raciocínio sobre o universo. E ele diz assim, para cada corpo celeste, além das leis simples que nós já conhecemos, né, que dividem os dias e as noites, as estações, esses corpos celestes, né, que são planetas, né, como é o planeta Terra, experimentam revoluções que demandam milhares de anos, né, para a sua realização. Então essas fases são como um nascimento e um decesso de cada fase. E que nós não conseguimos ver essas fases somente numa etapa da nossa vida, né? Nós não conseguimos perceber essas modificações. Então ele diz também que num sistema planetário, como é o sistema solar, né, onde nós temos 8 planetas, todos os corpos, ou seja, todos os planetas e os satélites reagem uns sobre os outros. Isso não poderia ser muita novidade para nós. Por exemplo, os antigos já sabiam que até para plantar um vegetal tinha que observar a fase da lua. Muitas pessoas antigas dizem, você não pode cortar o cabelo em tal lua. O cabelo fica assim, o cabelo fica assado. Então é sinal que se a lua tem influência sobre a nossa vivência aqui na Terra, sobre as nossas marés do mar, que está aqui ao nosso lado, não poderia ser diferente em relação a todos os outros planetas. Tudo é harmonia, tudo é solidário. Portanto, tudo interfere em tudo. Tudo influencia tudo. A Terra, portanto, influencia os planetas que estão à sua volta. E o Arago diz, eu vou mais longe. Os sistemas planetários, como é o caso do sistema solar que nós vivemos, reagem sobre outros sistemas. Estando esses mais próximos ou afastados, determinarão que intensidade é deles. E realizam movimentos. O nosso sistema solar realiza movimentos em volta desses sistemas também. Movimentos como, por exemplo, a translação. Então ele diz, através de uma infinidade de milhares de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Nebulosa, na época dessa comunicação, era entendida pela astronomia como uma galáxia, né? Hoje a gente, quando tenta traduzir o que é antigo, que falava de nebulosa, a gente traduz como galáxia. Hoje a palavra nebulosa ela tem outro significado, porque a nebulosa não é composta de mundos. Hoje a nebulosa são nuvens de poeira. Provavelmente nem viraram mundos ainda. Então vamos tomar as palavras de Arago quando ele fala de nebulosas a conta de galáxias, né? Então, só para nós termos algumas ideias, ele continua dizendo, as nebulosas, ou as galáxias, também reagem sobre outras galáxias, e assim sucessivamente. Então ele diz assim, tudo tem relação. Não há como a Terra não evoluir, não há como a Terra não progredir, porque ela está inserida num conjunto de outros corpos que também estão evoluindo. Corpos que eu digo, corpos celestes, planetas. Então, por exemplo, só para nós entender, né? Nosso sistema planetário é o sistema solar, como eu falei, né? Tem 8 planetas e cada planeta tem seus satélites, né? Também tem asteroides, cometas que giram todos eles em torno do Sol, que é a nossa estrela, né? Quando a gente fala estrela, toda estrela tem brilho próprio. Então, a nossa estrela do nosso sistema é só o Sol, o resto não é estrela.
Tá? Muito bem. Mas o Sol e o sistema solar, que tiveram origem há 4,5 bilhões de anos atrás, eles sobre a ação, eles eram simplesmente uma nuvem de gás e poeira, sobre a ação do seu próprio peso, ele se achatou e transformou-se num disco. E dentro desse disco começou a haver, então, uma aglomeração de materiais sólidos, que começaram a colidir, e essa colisão fez com que eles se agregassem, e essa agregação fez que surgissem os planetas que aqui existem e os átomos que aqui existem. Né? Então, quanto mais longe do Sol, mais o planeta é gasoso e menos sólido. Nós falamos de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são mais gasosos. Se nós falarmos de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são mais rochosos e mais formados por metais. Mas o sistema solar, ele gira em torno de uma estrela, de uma outra estrela, que é Alcione. Porque Alcione é a estrela central de toda a constelação das Pleiades. Então vejam como há um conjunto em tudo. Nessa constelação, o nosso Sol é a 8ª estrela. E o nosso Sol, arrastando a Terra, leva 26 mil anos para completar uma trajetória em volta de Alcione. 26 mil anos, gente. Quando que a gente pode entender um número desses, né? É difícil para a gente entender. Né? Então nós estamos aí recuperando a nossa história de 10 mil anos atrás, mas há mais de 16 mil anos nós estamos na mesma órbita em volta da Alcione. Alcione tem à sua volta um gigantesco anel chamado de cinturão de Fóton. A cada 10 mil anos o sistema solar penetra nesse anel de Fóton e fica por 2 mil anos. A última vez que a Terra passou por esse anel de Fóton foi 12 mil anos. Então agora nós estamos iniciando a era de Aquário, que é esses 2 mil anos onde nós estamos nesse anel de Fóton. E nós vamos ficar 2 mil anos nesse anel. Então por 2 mil anos nós estamos agora tendo uma influência diferente em relação a essa constelação das Pleiades nas quais nós fizemos parte. Vejam como tudo está ligado. Então, a nossa derradeira finalidade, nosso derradeiro destino é nós permitirmos a Deus que construa o reino de Deus dentro do nosso coração. Essa é a nossa derradeira finalidade. E o irmão X, o Emmanuel, num livro que chama-se o nome do livro é Irmão, ele faz uma colocação que é muito importante. Ele diz assim, o reino de Deus está próximo, como todos nós sabemos, né? O nosso mundo está em evolução, o nosso mundo passará de um mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. Então Emmanuel diz, o reino de Deus está próximo. Sim, mas antes de tudo, o reino de Deus está em nossa capacidade de construí-lo dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Já temos a convicção sobre a vida futura. O que só nos falta agora é abrir mão dos velhos hábitos e mudarmos o nosso comportamento. Que Jesus nos abençoe.